Programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí entrevista hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade e também ex-vereador, o senhor Carlos Amagai. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar com você aí, falar um pouquinho, conversar com você sobre a nossa carreira. Eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor é nascido em Jacareí, num bairro bem afastado que é o Parateí, né? Isso. Eu nasci em 1963, eu acabo falando um pouco da minha idade aqui, né? Mas os meus pais vieram para o Brasil, né? E eles se fixaram na colônia, antigamente era chamada Colônia Jacareí, mas é mais conhecido como Colônia Jamique. E acabei nascendo lá, né? E a minha infância foi na Colônia Jamique, minha infância não, adolescência, porque eu morei até os 27 anos na zona rural. Eu nasci em 63, frequentei a escola primária lá na Colônia Jacareí mesmo. Existia uma escola de emergência lá, né? Era, se não me falha a memória, Escola de Emergência da Fazenda Jacareí. Fiz até a 4ª série, enfim. A minha infância foi na área rural e até por isso mesmo acabei começando a trabalhar bem mais cedo, ajudando meus pais na roça, tudo. E os seus pais, eles nasceram em qual cidade lá no Japão? Eles são da província de Ibaraki, no Japão. E meu pai nasceu numa cidade chamada Katsuta, né? Hoje não existe mais essa cidade porque houve fusão das cidades médias. E essa cidade, Katsuta, é uma cidade mais ou menos do porte de Jacareí, um pouco maior. Ela fundiu com uma outra cidade. Enfim, isso não vem ao nosso caso. Eles vieram de lá, da região de Ibaraki, no Japão. E eles vieram para cá anos 50, mais ou menos? 1962. 62. Pós-guerra, isso. Já vieram casados? Já vieram casados. Para praticar agricultura. E ele se aposentou na agricultura. Ele, a minha mãe, né? Aqui em Jacareí. Isso. E é uma família grande a sua, com muitos irmãos ou não? Não, nós somos em 4. Eu sou o mais velho, o primogênito, né? E nós somos em 4. Meus pais não vieram com parentes. Então, por parte dos meus pais, eu só tenho o meu pai e a minha mãe no Brasil. O restante dos parentes tudo no Japão. Esses parentes todos ficaram nessas cidades aí? Toda naquela região lá, Estão espalhados, mas estão lá, meus primos, todos no Japão. E o seu pai e a sua mãe costumavam contar para vocês um pouco da história deles mesmos, quando vocês eram crianças, adolescentes? Contar histórias de vida? O que você poderia contar? O que o senhor poderia contar para a gente que mais chama a atenção nessa trajetória deles? Uma, que quando eles vieram para o Brasil, a propaganda que se fazia do Brasil era alguma coisa assim: vá para o Brasil, né? E vive uma vida muito boa, ganhe dinheiro, trabalhe em fazendas, colheita de café, entre outras coisas. E na realidade não era, né? Eles vieram para trabalhar aqui e tiveram que desbravar praticamente aquilo lá. Enfim, uma história bem diferente do que eles imaginavam. Eles viram a cidade deles serem destruídas pela guerra? Eles assistiram a alguma coisa ou não chegou a isso? Meus pais relatavam, mas na região deles não foi tão rigoroso assim. Então eles não sofreram muito, assim, propriamente a guerra, né? Mas vamos dizer assim, o que a guerra causou lá para eles, sim. O trauma, né? O trauma, enfim, falta de tudo, de recursos, enfim, isso o país todo, a geração deles sentiu isso na pele, né? Mas foi um trauma que foi superado por conta do próprio povo, né? Que, de uma certa forma, reconstruiu o país, entre aspas, muito rapidamente, né? Quando se fala em resiliência, eu admiro muito o povo japonês, que eles
Mesmo agora, mais recente, no episódio do tsunami, a gente vê, eles foram muito organizados, não houve protestos, não houve nada. Eles fizeram, reconstruíram, estão reconstruindo ainda, né? Então, isso é uma cultura deles, sim. E o senhor já chegou a visitar essa cidade lá no Japão? Voltou para lá para ver as origens dos seus pais? Sim, eu tive... Em 85, meus pais me proporcionaram uma viagem para o Japão para conhecer a terra deles. E justamente foi quando teve lá Expo Tsukuba 85, né? Que é uma exposição mundial que acontece não sei a cada quantos anos, mas daquele ano foi lá em Tsukuba, que hoje virou uma cidade universitária, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a terra deles, gostei muito, na época já era muito adiantado, né? E depois, em 91, eu fui novamente, mas aí fui convidado pelo governo japonês, né? Eu fiz parte de uma delegação brasileira para estar conhecendo, fazendo intercâmbio com o Brasil e Japão. Mas aí foi muito mais corrida, fiquei 10 dias lá fazendo os intercâmbios lá. E como é que foi um pouco da sua infância aqui na zona rural, a educação que os seus pais proporcionaram para o senhor e para os seus irmãos? Essa coisa de ter que começar a trabalhar muito cedo. Conta um pouquinho para a gente como é que era essa situação. Olha, Rodrigo, isso para nós era muito natural, começar a ajudar mais cedo, né? Sempre que a gente voltava da escola, a gente fazia as nossas tarefas, ou fazia à noite, e sempre quando tinha oportunidade, os meus pais pediam ajuda, desde pequeno. Eu nem sei a idade que nós tínhamos, mas começamos bastante cedo a ajudar. Isso era muito natural para nós, não tinha problema nenhum, né? A única coisa que eu achava assim, chato, vamos dizer assim, era aos domingos os meus amigos, né, jogando bola, brincando. E a agricultura não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Tinha que irrigar, dependendo da situação, tinha que fazer pulverização, até porque quando o clima está muito úmido, começa a aumentar os fungos, então você não tem como esperar o dia de amanhã. E aí, trabalhava aos domingos também, né? Então, isso aí eu achava um pouquinho assim, eu sentia a diferença que os meus outros amigos estavam brincando lá e passavam perto da minha casa convidando a gente, né? E como características de personalidade do seu pai e da sua mãe, o que o senhor acha que herdou de um e de outro? Não sei se eu herdei, mas eu admiro eles, assim, pela resistência, né? Pela insistência, perseverança. Eu fico imaginando as pessoas naquela época, recém-casada, ir para um outro país, sem saber a língua, né? Muito menos onde ia morar. Eles tinham definido isso na terra deles, no Japão. E chegaram aqui, aí tiveram um prazo, acho que de uns 3 meses, para construir a sua primeira moradia. Enfim, como se fosse entrar numa mata para desbravar, né? Tiveram que ir à luta, né? Tudo bem que Jacareí não era mata, né? Na região o Paraty do Meio já tinha risicultura, cultura de arroz naquela região lá. E eles sofreram muito, porque eles não conheciam o clima do Brasil, né? Então, as primeiras colheitas que eles fizeram no verão, eles perderam as colheitas porque lá tinha o rio Paraty, mas não era retificado. E aquilo enchia de água a várzea toda, parecia uma represa, né? E toda a plantação, isso por várias vezes, porque eles não foram avisados e eles aprenderam na marra. E o senhor foi educado em japonês? Na língua japonesa ou não? Não, os meus pais sempre falaram em japonês comigo, né? E eu aprendi o português na escola, com os meus amigos, enfim. A minha língua nativa é português, né? Eu falo português, vivo português, sonho em português, mas graças a Deus, até porque meus pais sempre conversaram comigo em japonês, eu entendo bem. E essa sua permanência na zona rural, então, nesse trabalho, fica até os 20 e poucos anos, o senhor falou, né? Eu trabalhei, depois eu fui fiz o primário, aí o ginásio era em Jacareí, né?
E assim, de onde eu morava até a escola primária tinha 3,5 km. Então a gente tinha que andar todo esse trecho, ir e volta. Aí depois veio uma bicicleta, a gente andava de bicicleta. Bom, depois que nós passamos para a quinta série, nós tínhamos que ir até a rodovia Dom Pedro I, que tem mais uns 700 metros mais ou menos. Então eu andava 4 quilômetros e pouco para pegar o ônibus. E o primeiro ônibus era às 6 horas da manhã. E a gente tinha que sair 5h30 da casa. Vocês acordavam que horas então? 5 horas ou mais cedo. Ou mais cedo. Todo dia. A gente fazia esse trecho. E aí eu me lembro que no inverno era muito rigoroso. Na época a gente juntava gelo assim nas luvas, né, de lã. Mas aí eu frequentei o ginásio e depois a primeira série do colegial eu fiz uma opção para ir à noite, porque aí eu já comecei a trabalhar, eu comecei a fazer feira livre, né, em São José dos Campos. Então eu optei por trabalhar. E aí eu estudava à noite, aí fiz o colegial, são 3 anos, né? E aí, na época, não sei se ainda tem, ETEP tinha um curso que chamava CPQ4, que era para quem já tinha o colegial completo, só fazia a parte técnica. Aí eu fui lá e fiz um curso de eletrônica por 2 anos, 2 anos estudando à noite, né? Aí eu consegui comprar uma moto, andava de moto, ia de moto, voltava de moto. E foi isso. Aí depois que eu me formei como técnico, eu fiz a opção de fazer direito, totalmente diferente, né? E aí eu fiz o vestibular na época, a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Aí eu acabei fazendo direito lá. Se formou em direito, né? E aí quando eu me formei em direito, aí eu achei por bem começar um pouco nessa área da advocacia e tudo. E aí eu acabei... eu vim para a cidade porque eu me casei, né? Me casei. Então até então eu morava na roça. Mas a minha vida, assim, durante o dia era na cidade, ou em Jacareí ou em São José dos Campos, porque eu fiz feira lá. O SEASA de São José também. E à noite era na escola, né? Ou na faculdade. Então praticamente eu ia na roça para dormir depois de uma certa altura. Tá certo, a gente vai continuar essa nossa conversa no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.